Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor, amém? A música diz: até diante da morte prefiro ser fiel. Até diante da morte prefiro ser fiel. Você sabia que muitos irmãos estão morrendo por serem fiéis ao Senhor? Os irmãos sabiam disso? Pela fidelidade ao nosso Deus? E por isso, irmãos, hoje nós estamos aqui lembrando a igreja do Senhor, e em diversas igrejas. Esse ano eu não consegui pegar o número de igrejas que estão envolvidas. A cada ano o Senhor acrescenta. Talvez a Carliane vai me ajudar aí com essas informações e algum vídeo que nós separamos da igreja perseguida. Mas centenas de igrejas estão envolvidas com o dia da igreja perseguida, lembrando a igreja de Jesus Cristo que irmãos nossos estão pagando um preço, e até mesmo com a própria vida, para anunciarem a palavra de Deus. A cada 3 minutos no mundo, um cristão morre por causa do Evangelho. Existem pessoas que não têm acesso à Bíblia, que têm apenas alguns versículos escritos e que guardam esses versículos e ficam lendo e choram para ter uma Bíblia, não têm acesso. Existem pessoas que não têm uma igreja para ir ouvir a palavra, para ter comunhão com os irmãos. É tão bom, irmãos, essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, de nos reunirmos para adorar o Senhor, de ter portas abertas, onde pessoas podem entrar e ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? A qualquer dia você pode fazer uma vigília, a qualquer dia você pode fazer um culto na sua casa. E quantas pessoas por aí têm morrido por conta da palavra de Deus. Mas Jesus, Ele preveniu os seus discípulos sobre isso. Amém? E quando nós celebramos o dia da igreja perseguida, como diz na palavra de Deus, diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Esse dia eu creio que nasceu no coração de Deus, porque nós, muitas vezes com a nossa vida, com os nossos afazeres, envolvidos com os nossos sonhos, com os nossos projetos, nós muitas vezes não paramos para pensar ou sequer para orar por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho. Quantos pais de famílias foram assassinados e famílias inteiras estão aí chorando, sofrendo, sem os recursos que o pai trazia por conta do Evangelho, mas estão permanecendo fiéis ao Senhor. Amém? E muitas vezes, amados, nós deixamos o Senhor por poucas coisas, não é verdade? Nós abandonamos muitas vezes o Senhor quando nos entristecemos com alguma coisa, quando temos dificuldade com algum irmão. Muitas pessoas deixam a comunhão, deixam de participar das coisas de Deus e de alimentar a sua fé simplesmente por conta de relacionamentos. Outras por conta de dificuldades financeiras, por dificuldades no trabalho, e aí Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me abençoa. E quando nós olhamos para a igreja perseguida e vemos quantos irmãos fiéis, quantos irmãos que diante de uma metralhadora, que diante de torturas permanecem firmes sem negar Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então, esse domingo, desde a Escola Bíblica Dominical, que nós estamos falando sobre isso, e não somente falando, orando. Por quê, irmãos? Todas as pessoas que são visitadas, que são entrevistadas, cristãos, irmãos nossos, que estão em situações de perigo, quando
indagadas sobre o que elas precisam, muitas até passando fome, elas pedem somente oração. E nós vamos dedicar esses minutos agora. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Não sei se a Carliane conseguiu localizar. Se não, durante aqui o decorrer do culto, nós veremos alguns pastores. Ali na entrada nós deixamos depoimentos e pedidos de oração de pastores que estão escondidos, que estão presos. Alguns estão em cavernas, outros estão em containers. Enfim, se você quer saber um pouco mais sobre a igreja perseguida, nossos irmãos que estão sofrendo por causa do Evangelho, você pode acessar o site da Missão Portas Abertas e ver o quadro de pessoas e de países segundo a perseguição, o nível de perseguição. Muito forte. Quando nós lemos as histórias, os depoimentos, são depoimentos fortíssimos de filhos que veem seus pais sendo assassinados e ali os guardas, os soldados perguntando: olha, seus pais morreram, está aqui. E aí, você vai continuar servindo a Jesus? E todos eles preferem morrer do que negar Jesus. Deus é fiel, queridos. Como que uma pessoa suporta isso? Porque ela tem comunhão com o Espírito Santo. Não é verdade? Porque ela tem convicção de que a vida não se limita a esse mundo, mas que a vida verdadeira, a vida que nós temos prometida pelo Senhor, está guardada em Cristo Jesus. É essa a vida eterna. Amém? Então, gostaria que você, nesse momento, o Espírito Santo vai colocar no teu coração algum país, o Espírito Santo vai colocar no teu coração alguma situação, quem sabe uma viúva, um órfão, um preso, alguém que esteja precisando agora. A Bíblia diz, queridos, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor, Ele procura pessoas que estejam na brecha. E nesse momento, quem sabe você pode até pensar: Deus não me usa, eu queria ser usado por Deus. Eu quero te dizer que Deus quer te usar agora, com o espírito de intercessão e de súplicas, por irmãos nossos que estão precisando de livramento, por nações que estão precisando ter os céus abertos para que a palavra seja pregada, para que haja liberdade para a pregação do Evangelho. As palavras de Jesus, elas não passarão. Essa palavra será anunciada em toda a terra e chegará o fim. Mesmo nos países mais difíceis, onde existem grandes perseguições, ali existe uma igreja, ali existem pessoas fiéis, ali existem pessoas que não se rendem, pessoas que preferem perder a sua cabeça, mas não negam a Jesus, porque conhecem a palavra. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aleluia! E nós ficamos com essa palavra. Aleluia. Levante as suas mãos, queridos. Vamos orar. Comece a orar. Comece a orar agora. Aleluia. Ore pela África. Ore pelos continentes. Ore pelas nações. Aleluia. Deus, nós estamos diante da tua presença. Ora labachora manacandara lamanase. Libera o espírito de intercessão e de súplica.
Libera o clamor, Senhor, que está no teu coração. Libera, Senhor, nesta hora, Deus, o gemido do Espírito em favor, Senhor, de uma igreja que está sendo perseguida, de uma igreja, Senhor, que está sendo assolada, meu Deus querido, por forças malignas. Senhor, nós clamamos agora, Pai, pelos pastores, nós clamamos pelas famílias dos pastores, nós clamamos pelos órfãos, nós clamamos, Senhor, pelas viúvas. Oh Espírito Santo, vai fortalecendo aqueles que estão aprisionados. Espírito Santo, visita aqueles que estão enfermos. Espírito Santo, Tu é aquele que fortalece o homem, Tu é aquele que dá esperança ao homem, que aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão, Senhor, perseguidos, aqueles que estão, Senhor, na fila da morte, que sejam tocados agora pelo Teu Espírito, que sejam tocados agora pelo Teu poder. Meu Pai, nós temos visto na televisão famílias sendo queimadas vivas. Nós temos visto, Senhor, igrejas inteiras sendo queimadas. E nós clamamos agora, visita, Senhor. Visita, visita. Ore, irmão, ore, ore. Faça algo por alguém através da oração nessa hora. Ó Deus, visita a Coreia do Norte, Senhor. Visita, Senhor. Deus, vai tocando agora com a Tua mão poderosa em mulheres, em jovens. Vai detendo as forças do inferno, Senhor, contra a Tua igreja, porque o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As nações pertencem a Ti, Senhor. Tu és o Senhor das nações. E nesta noite, Senhor, nós nos unimos às milhares de igrejas, aos milhares de irmãos, porque nós somos um com o Senhor. E declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que as portas se abrirão para a pregação do Evangelho, que as nações não resistirão ao poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, quanto mais perseguição existe, mais crescimento há. Senhor, a Inquisição, o poder da Inquisição não pôde deter os discípulos do Senhor. E este Evangelho será pregado em todas as nações para a glória do Teu nome. Guarda a nação brasileira, Senhor. Guarda a nação brasileira. Meu Deus, visita os projetos malignos e lança por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar, querido, e nós vamos ver aqui. Em um ambiente onde a perseguição, a opressão e muitas vezes a morte se faz presente,
pela declaração de fé a Jesus Cristo. Esta mesma fé acolhe os corações desses cristãos, fortalece a perseverança, o amor e a esperança. Esther é uma cristã nigeriana que teve o seu marido assassinado por seguir o Evangelho e declarar o seu amor a Jesus Cristo. Quando meu marido foi morto num ataque do Boko Haram, eu desisti de tudo. Achei que minha vida tinha acabado. Tudo o que eu pensava era como vou cuidar dos meus filhos, alimentá-los e cuidar deles quando estiverem doentes. Deus sabe o que eu estou enfrentando e Ele trouxe pessoas para me ajudar. Por favor, orem para que as mortes na Nigéria parem. Ore pelas viúvas da Nigéria. Ore para que o Senhor providencie o que elas precisam. É com esta realidade que há mais de 58 anos, a Portas Abertas fortalece a igreja perseguida e apoia os cristãos locais que vivem em territórios hostis. Dia 25 de maio, você também pode se unir a esta missão ao participar do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, e engajar o maior número de cristãos brasileiros nesta causa. Entre no site www.domingodaigrejaperseguida.org.br e faça a inscrição da sua igreja. 25 de maio é o dia do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. You are welcome for that. Your presence will be of great help. Aleluia. Queridos, para algumas pessoas que não sabem, já há mais de 7 anos que a CMA é envolvida com a Missões Portas Abertas. Além dos missionários, pastor Fernando, missionária Elba, o Kaji do Nepal, o Krajumar da Índia e outros que eu não me recordo agora, Meninas dos Olhos de Deus. A CMA também é envolvida com Missões Portas Abertas. Não somente a igreja que envia ofertas para essa missão, mas pessoas que a cada ano, quando nós anunciamos esse trabalho, se inscrevem e se tornam parceiros da Missões Portas Abertas. Nós não temos uma ligação, não tem ninguém daqui da CMA que é de lá da Missão Portas Abertas. Mas nós entendemos, Deus colocou no nosso coração, que essa obra não é de denominação, é da igreja. É da igreja, amém? E eu sei que uma ajuda em oração, uma ajuda quando nós proclamamos a existência dessa missão, anunciamos, uma ajuda em oferta missionária será de grande valia para esse ministério, porque foi Deus que levantou. Porque as pessoas são perseguidas, mortas, famílias ficam passando necessidade e o tempo vai passando, a igreja não está vendo. E esse projeto é tão tremendo, porque as igrejas passam a tomar conhecimento, se envolvem nisso e pessoas são alcançadas com Bíblias, com alimentação, com orações, que é o principal, é a oração. Você viu aí a situação dessa senhora, o testemunho dela, da Nigéria. A gente sabe que a Nigéria, a perseguição é muito forte. Eles estão queimando os cristãos vivos. Eles levam, colocam no meio da rua e começam a bater e toca fogo. Você vê, algumas pessoas divulgam os vídeos aí pela internet e a gente tem visto isso acontecendo. E nós não podemos fechar os olhos, porque e se fôssemos nós? Se fôssemos nós que estivéssemos aqui hoje cultuando ao Senhor e de repente o governo manda fechar a igreja. Invade a igreja e manda ficar de pé aqueles que querem continuar com Jesus.
E as pessoas, a igreja toda, eu imagino que a igreja toda se coloca de pé. E aí eles ameaçam de morte. É isso que acontece em alguns lugares. E matam as pessoas. Nós temos fotos aí de igrejas que as pessoas todas, os membros todos da igreja mortos, queimados, assassinados. Então, queridos, isso tem acontecido. Sempre aconteceu. O diabo sempre levantou pessoas para perseguir os cristãos. Sempre. A perseguição sempre existiu. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia nos mostra que houve uma grande perseguição. Assim que a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, nós vimos uma grande perseguição. Estevão foi o primeiro mártir que não negou Jesus. Que ali sendo enfrentado pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos religiosos. Muitas vezes são os religiosos que perseguem os filhos de Deus. Mas não negou, e essa perseguição continuou. E continuou de uma forma forte. O inferno todo investindo na época da Inquisição. Os maiores níveis de tortura foram aplicados àqueles que serviam ao Senhor. Existe entre centenas de objetos de tortura que foi usado pela igreja romana. Um deles é a cadeira, uma cadeira toda cheia de ponta, de ferro, onde eles colocavam ali a pessoa que eles consideravam herege, sentada, e exprimia aquela pessoa na cadeira, os pés, os braços, e colocavam um fogo debaixo da cadeira. E ali a pessoa sentada com o peso do corpo, ela ia entrando, a carne ia sendo perfurada para que ela negasse a Jesus. E, queridos, nós precisamos atentar, especialmente hoje, né, que é um dia que se fala e que se ora, mas é ação para uma igreja que é perseguida, atentar para a nossa realidade brasileira. Não é verdade? Nós sabemos que existe já uma perseguição. Nós sabemos que existem projetos de leis que, se aprovados, desencadearão uma grande perseguição ao povo de Deus. Existe uma perseguição por meio da rede esgoto, onde pessoas que são apresentadas como evangélicas são pessoas de baixo nível, são pessoas imorais, são pessoas mentirosas. Existe uma perseguição. Existe uma perseguição que Deus está detendo porque tem uma igreja orando. Mas Jesus, ele tem falado à igreja brasileira. Eu acompanho muito os movimentos proféticos na nação brasileira há anos. Há anos, vários ministérios no Brasil que trabalham com conquista de território, com conquista de nação, têm acompanhado de perto e têm noticiado, têm orado e têm buscado e têm clamado e têm promovido dias de jejum, dias de oração, dias de arrependimento. E o Senhor tem trazido à nação brasileira, há alguns anos o Senhor tem trazido profetas de nações, pessoas reconhecidas no ministério profético, para falar à nação brasileira, para chamar a nação brasileira a um tempo de conserto, a um tempo de arrependimento, a um tempo de busca intensa da presença de Deus, para que a força que está querendo entrar na nação brasileira seja detida. Satanás, ele quer tomar posse dessa nação, mas ela é do Senhor Jesus. Amém? E nós temos acompanhado aí os projetos, acompanhado a performance de alguns políticos e temos visto, irmãos, que por detrás de alguns projetos,
o principal ponto é atingir a igreja do Senhor, para que nós não preguemos essa palavra, para que verdades que o Senhor deixou nesta palavra não sejam ditas, porque essas verdades elas confrontam diretamente a essas pessoas que estão nas práticas que o Senhor condena. E uma delas é o homossexualismo. E nós precisamos orar, amém? Glória a Deus. Eu só ouvi um amém. Irmãos, vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Então, queridos, antes de ministrar a palavra, eu não estou falando da igreja perseguida para que você oferte, mas eu quero que o Espírito Santo toque no seu coração, para que você faça uma oferta de amor, que nós vamos enviar para a missão Portas Abertas. Nós sempre fazemos isso a cada culto do DIP. Mas se você também não quer ou não tem condições de ofertar, fique em paz. O que importa é que você ore. Mas se você tem, Senhor, vou ofertar um valor aqui para um missionário, para alguém que está sofrendo. Esse dinheiro não vai ficar no caixa da Semear. Nós vamos mandar para a missão, porque nós sabemos que essa missão é uma missão íntegra. Amém? É uma missão que tem realmente investido e faz prestação de contas. Amém, queridos? Independente disso, você que trouxe dízimos e ofertas, então você está convidado a, nesse momento, adorar Jesus com os seus dízimos e com as suas ofertas. Os obreiros estão aí oferecendo os envelopes. Faça isso por amor, não por constrangimento, com alegria. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé, queridos. Enquanto adoramos, ofertando, vamos adorar cantando também. Ele é o Cordeiro de Deus. O nosso Deus é santo e poderoso. Aleluia! Vamos todos ficar de pé. Poderoso Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Aleluia. Santo, santo, santo. O grande eu sou. Teu nome é santo. Puro Cordeiro A letra de diz. Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho Coloque de Deus. volume na tua voz e declare que Ele é santo. Teu nome é santo. Aleluia. O nome de Jesus é santo. Teu nome é santo. Nós te adoramos, Rei. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Levante as suas mãos, amado. Levante as suas mãos e declare a santidade do Senhor. Só o teu nome é santo, Senhor. O que atrai milagres, o que atrai a presença do Senhor é adoração. Aleluia. Aonde estão os adoradores do Rei? Aonde estão aqueles que o Senhor procura nessa noite? Feche os teus olhos. Não converse. Não é momento de conversar. É momento de adorar. Só importa Ele. Oh, te adoramos, Rei.
Queremos a tua presença, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, amado da nossa alma. Tu és santo. Enquanto você adora, correntes são quebradas. Enquanto você adora, o Senhor trabalha em favor da tua causa. Teu nome é santo. Diga para Ele: teu nome é santo. Teu nome é santo. Eu declaro em nome de Jesus esse ambiente livre. Livre. Que tudo aquilo que está travado rompa agora em nome de Jesus. Teu nome é santo, 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 santo. Teu nome. Nós adoramos aquele que vive, aquele que é perfeito. Ele é a fiel testemunha. Ele é o amado da nossa alma. Te adoramos, Jesus. Não se canse de adorar, irmão. Talvez no dia de hoje você não teve um tempo para estar na presença dEle. Ele está aqui. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Nada vai acontecer se você não tocar nele pela fé. Ora vai a chorar, chora, babara, vai a chorar. Emanayara, lamanaya, chorar. Chamamos Jesus. Tu és precioso para nós. Tu és a nossa estrela da manhã, lírio dos vales. Envolve-nos na tua unção, Senhor. Envolve-nos na tua glória. Chora, babara, labara, labaia, chorararararás. Põe a mão na sua cabeça, querido. Tem pessoas aqui que não conseguem nem sequer fazer uma declaração de amor a Jesus. Senhor, declara agora que essas vidas estão com a mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Que todo pensamento, Senhor, que não vem de Ti, que toda falta de paz, que todo desassossego na alma caiam por terra agora em nome de Jesus. Nós somos um com Jesus. Nós estamos ligados no trono da graça de Deus. Ora babara labaia chora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 rás. Nós descansamos, Senhor, no Teu cuidado. Nós andamos nos pastos verdejantes do Senhor. Ora barararararaia chor. Diga: eu sou um adorador. Eu sou um adorador. A minha vida só tem sentido se eu adorar o Rei. Tira o desassossego, Jesus. Todo demônio que veio para dispersar o povo, seja queimado agora em nome de Jesus. Queima, Jesus, queima, 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 queima. Chora, babara, lava, xer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 e. Queridos, tem hora que nós temos que colocar o nosso corpo em sujeição. A carne velha não quer adorar, não. A carne velha tem preguiça de abrir a boca. Mas nós fazemos como o salmista, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, bendize, ó minha alma. Não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue.
sangue, o sangue, o sangue, o sangue. O sangue. Oh, vai caindo as cadeias, vai caindo as correntes. O Senhor vai te visitar nessa noite. O Senhor vai te visitar, Ele vai visitar a tua casa. Ora babaralabassi, cheira balabalabaia, chorererererereres. O sangue, o sangue, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue. O sangue vai desfazendo as inimizades. O sangue vai desfazendo as enfermidades agora. O Senhor é aquele que te sara. Ele vai te tocar agora. Ora babaralabaiachô. Irmãos, antes de eu pregar, eu quero que venha aqui na frente essas pessoas que estão com agonia na cabeça, que não conseguem ficar na presença de Deus descansado. É 1 minuto com Deus e 2 minutos com os problemas. Essa agonia vai sair em nome de Jesus. Se nós somos adoradores, nós temos prazer. Dá um cansaço. É um peso nas costas, é um peso nas mãos, é uma vontade de ir embora. Pode vir. Pode vir. A igreja de Jesus é viva. Eu não estou preocupada, irmãos, não estou preocupada com a forma. Eu estou preocupada em ver pessoas entrar nesse lugar e saírem livres. Eu quero a evangelista Marli aqui, pastor Edilson. Agora, irmã Selma. Ora lá, pode chegar nos irmãos e começar a orar. Xaralabaia chorarararás. Você que está no seu lugar, ore pelos irmãos, ajude a orar. Ajude a orar por quem está aqui. Porque eu estou sentindo isso. E eu sei que são as pessoas que estão assim. E você não entra na igreja para sair do mesmo jeito. Se for para sair do mesmo jeito, está perdendo tempo. Jesus libera poder e fogo. Poder, fogo sobre a vida dos irmãos agora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, essas vidas com as mentes livres. Mentes livres para receber, Senhor, a direção do Espírito Santo, para entrar em comunhão com Deus. Xaralabaia chorararararás. Aleluia. Você que recebeu a oração, volte para o seu lugar glorificando a Deus. Volte glorificando, volte glorificando, volte glorificando, não pare de glorificar. E os intercessores orando em línguas. Te adoramos, Jesus, porque Tu conheces os corações, porque Tu conheces as vidas. Nós declaramos as mentes livres, arrancamos as mentes dos cativeiros espirituais, em nome de Jesus, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue. Seja livre em nome de Jesus.
Você que recebeu a oração pode voltar para o seu lugar. Seja livre em nome de Jesus, seja livre. Aleluia, aleluia. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Os intercessores, orem em línguas. Deus vai romper coisas poderosas nessa noite. Deus vai romper. Deus vai romper, vai romper, vai romper nas famílias, milagres. Milagres, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres. Aleluia! 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 Glória, vamos aplaudir o Senhor, queridos, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, estenda as suas mãos para cá. Eu não esqueci, mas de orar pelos dízimos não. É porque eu fui na unção que Deus liberou. Aleluia, porque quando alguém vem para a igreja, tem que ficar ligado no Espírito. Porque Deus vai falando, vai dando comandos. Só que a gente fica pensando numa coisa, na outra, no que vai acontecer depois, amanhã, porque temos problemas. Isso é normal, mas nós não podemos aceitar o diabo roubar o tempo nosso na presença de Deus, que já é tão pequeno. Na África, os cultos começam de manhã e terminam à tarde. Glória. Jesus, obrigada por cada oferta colocada nesse gasofilácio. E eu dou ordem a esse dinheiro, multiplique-se em nome de Jesus. Senhor, tu sabes que pessoas precisam ser abençoadas. E nós agora, Senhor, declaramos a tua bênção sobre as pessoas que serão tocadas por benefícios financeiros. E também abençoamos o teu povo, aqueles que têm ofertado, que têm sido fiéis em tua casa, e aqueles que ainda não podem fazer isso, que o Senhor libere a provisão sobre as suas vidas financeiras, para que possam, Senhor, vir com alegria no teu altar, com gratidão, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Eu não sei se tem crianças para o departamento hoje. Ah, tem uma chave aqui, glória a Deus. Pode levar, irmão. Tem departamento hoje, glória a Deus. Então está liberado de 2 a 9 anos. Glória a Deus. Nós vamos liberar as crianças. Enquanto as crianças saem, tem uma chave de veículo, né? Glória a Deus, chique. Tem mais alguém que quer apresentar o seu carro ao Senhor como gratidão? Jesus te deu um carro, você trocou de carro. Então você quer dedicar ao Senhor. Não tem? Jesus, obrigada por esse veículo que o Senhor entregou nas mãos dos teus filhos. Era um anseio do coração deles e o Senhor respondeu. Nós te agradecemos porque reconhecemos que tudo vem do Senhor. Ninguém tem nada se do céu não for dado. Então abençoa o motorista, livra dos acidentes e que esse veículo também, Senhor, seja útil para servir na obra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Está aqui a chave, pega aqui, Luiz, por favor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Esse texto é sugerido pela missão Portas Abertas, que orienta as igrejas que estão inscritas a trabalharem um pouco sobre a questão da perseguição, amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer aos irmãos, como disse domingo, vou repetir, sou grata a Deus por tudo que Ele fez na vida do meu esposo. Sou grata a Deus pelo grande milagre da vida
que ele deu ao Carlos Humberto. Grata a Deus pelas orações. Foram muitas pessoas orando, vários pastores, amigos, pessoas e igrejas que o Senhor levantou numa terra estranha para interceder, para nos visitar, para telefonar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Edilson, pastora Verônica, a evangelista Marli, que estiveram aqui nesses dias trabalhando juntamente com todo o corpo de obreiros, os irmãos, participando ativamente dos trabalhos da igreja. E isso alegra o nosso coração, porque sabemos que a igreja é de Jesus, é Ele quem cuida. Amém? Então o Senhor cuidou nesses dias de cada detalhe e cuidou da minha família. Cuidou das minhas filhas, cuidou do meu filho, cuidou do Carlos Humberto. Nós vamos ter a oportunidade ainda, quando ele retornar a participar dos cultos, de contar os detalhes para os irmãos dos milagres poderosos que o Senhor operou na vida dele. E por enquanto não dá para ele vir por conta da imunidade que está muito baixa, então ele não pode estar em ambientes com muitas pessoas. Mas ele já queria vir para o culto hoje. Gente, Carlos Humberto, vai aguentando aí. Ele ama a igreja, ama os irmãos e queria muito estar aqui. E passou a semana toda falando, não, domingo eu vou. Mas há uma consulta de revisão na quarta-feira, com revisão da cirurgia, com o cardiologista, e aí esse cardiologista vai dar as orientações. A gente tem que seguir, amém, queridos? Nós temos que seguir aquilo que é colocado, porque quando nós quebramos leis, quebramos princípios, nós somos penalizados. Então, tem que ter paciência, e ele está exercitando a paciência. Ele gosta muito de celebrar, de estar com os irmãos, mas é um tempo nosso de família, que o Senhor também tem dado. É algo que o Senhor nos chamou e deu esse tempo nosso de família. Estamos ouvindo o Senhor, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem feito coisas tremendas e poderosas. Amém? Como está fazendo na sua vida hoje. Deus está fazendo na sua vida hoje, meu irmão. Glória. Deus cuida dos seus. Deus cuida, Deus levanta pessoas para cuidar das nossas vidas. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um problema muito sério, muito grave. Eu quero te dizer que existe um Deus nos céus. E que esse Deus, Ele olha para os seus filhos. E mesmo numa terra distante, estranha como nós estávamos, o Senhor levantou pessoas, pastores, para estarem ali telefonando, indo até onde estávamos, orando conosco. Foi algo tremendo da parte de Deus. Amém? Aleluia. Você achou Tiago, capítulo 1? Amém? Amém, Jesus. Diz assim, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Amém? Há uma versão que diz assim, essa é da NVI. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma coisa. Amém, queridos? Glória a Deus. Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor que inspirou Tiago a deixar essa carta, e é o Senhor mesmo quem tem o poder para ungir as palavras que sairão dos meus lábios e alcançar os diversos corações que aqui estão, as pessoas que estão vendo pela internet. É o teu Espírito que faz a obra em nossa vida, no nosso homem interior. E eu declaro que esse ambiente está completamente livre para a ação do Senhor. Tu és o dono
Tu és o dono do nosso coração, Tu és o dono da igreja, Tu és o Senhor de todas as coisas. Fala conosco. Eu preciso, Senhor, ser alimentada por essa palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória. Irmãos, essa carta de Tiago, ela foi uma das primeiras cartas escritas. É uma carta que é muito semelhante em seus ensinamentos ao livro de Provérbios. Essa carta também tem muitos ensinamentos dados por Jesus Cristo ali no Sermão do Monte. Ao ler Tiago, você pode ler Sermão do Monte, que você vai ver muitas palavras que são idênticas, que falam do mesmo assunto. E Tiago, eu vejo aqui, ele faz uma saudação, e imediatamente ele vem falando de um tema importante para a igreja. Por quê? Porque ele estava vivendo ali num contexto de perseguição. A igreja primitiva estava passando por grande perseguição. E ele traz então um ensinamento para a igreja, no sentido de manter firme a sua fé em meio às perseguições, perseverando. E ele chama a atenção da igreja para ter cuidado quando essa igreja estiver sendo perseguida. Então, que essa igreja se alegre, se regozije em Deus por estar sendo perseguida. E é interessante, irmãos, porque, na verdade, ninguém é assim, sem conhecer o Evangelho e sem ser guiado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa conhece, quando é guiada pelo Espírito Santo, aí sim ela começa a praticar esse ensinamento de Tiago. Porque estar alegre no meio da perseguição é algo difícil, porque a alma, ela fala muito alto, não é verdade? Alguém chega e faz uma calúnia, fala algo que você não fez, você vai se alegrar? E é exatamente isso aqui que Tiago fala. E com certeza ele conhecia muito de perto a perseguição e o sofrimento, mas ele trouxe esse conselho para a igreja, para os cristãos fiéis, para que permanecessem fiéis, perseverando, sem abandonar a fé. Porque quando há uma perseguição, quando alguém se levanta com um problema difícil, ou no meio da família, ou no trabalho, em alguma área da vida, uma das primeiras vozes que a pessoa escuta é a voz do diabo, mandando a pessoa desistir, mandando a pessoa retroceder, trazendo dúvidas ao coração. E Tiago, ele mesmo foi um mártir da fé, né? E segundo os historiadores, pelo menos a grande maioria entendem que esse Tiago aqui, porque a Bíblia fala de vários Tiagos, mas esse daqui, ele era irmão de Jesus. Amém? Jesus teve outros irmãos. Amém, queridos? Jesus teve outros irmãos. Maria e José, depois do nascimento de Jesus, eles coabitaram e tiveram outros filhos. Amém? Nós vemos que alguns dos discípulos de Jesus, eles foram mortos de uma maneira muito cruel. Eu estive pesquisando um pouquinho sobre alguns deles, não dá para mencionar todos, mas André, ele foi amarrado em uma cruz em forma de X na Grécia. E dessa forma ele foi morto. Tomé, ele foi encontrado por soldados, e esses soldados mataram Tomé com as suas lanças. Filipe foi torturado até morrer por ordem de uma autoridade cuja esposa tinha se convertido por conta da pregação de Filipe.
Então ele foi torturado até morrer. Pedro, nós sabemos que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, ele foi esfolado vivo. A sua pele foi tirada, ele foi decapitado, né? Simão foi morto a machadadas e Paulo foi decapitado em Roma. Então essa perseguição, ela sempre existiu. Hoje, quando nós encontramos aqui as informações no DIP, no site da Missões Portas Abertas, nós vemos que as mesmas coisas continuam se repetindo, né? Mas, queridos, hoje não se fala muito em provação. Hoje não se fala muito em sofrimento, em dor. Por quê? Nós gostamos de ouvir palavras que falam de prosperidade, que falam de conquista, não é verdade? E isso é bom. Isso é muito bom nós ouvirmos palavras assim, porque a nossa fé deve ser alimentada, porque a palavra de Deus nos promete prosperidade, nos promete conquistas. Deus nos chamou para conquistarmos. A caminhada do cristão é uma caminhada que ele avança e conquista, que ele avança e conquista dia após dia, em todos os sentidos. Na vida espiritual ele cresce, vai avançando, e à medida que cresce espiritualmente, ele vai conquistando. Mas nós não podemos deixar de falar que existem perseguições na vida do cristão, que o cristão ele precisa passar pela cruz, amém? Que o cristão ele precisa aprender o que a palavra diz sobre o sofrimento, para que no momento da adversidade ele permaneça firme e não se perca. Quantas pessoas se perdem? Eu conheci um senhor lá na M Norte, quando eu morei lá, que ele era um grande empresário, um homem bem sucedido, e a esposa dele o deixou, foi embora com o Ricardão. E aí, irmãos, o que acontece? Esse homem, ele entrou numa depressão profunda, ele se desfez dos seus bens e foi morar na rua. Esse homem teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas ele não conseguiu se firmar, até que na rua mesmo ele foi morto. Um dia à noite, uma briga, alguém foi e feriu aquele homem e ele morreu. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos considerar o dia da adversidade. Amém? Nós minha família passou por um dia de adversidade. Foi um dia forte de que a adversidade veio, e que se nós não estivéssemos firmados na rocha, não teríamos paz e tranquilidade para resolvermos tudo o que tinha que ser resolvido. Cada dia era uma etapa. Cada dia uma etapa. E ninguém se desesperou. Ninguém ficou puxando os cabelos loucos, porque nós temos o Senhor. Nós temos Jesus em nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele que nos sustenta, é Ele que livra da morte, é Ele que é o dono e Senhor. Ele tem os nossos dias contados no seu livro. E aqui, queridos, essa palavra de Tiago, ela fala sobre provação. Ela fala sobre provação. Jesus falou para os seus discípulos sobre dias difíceis, sobre perseguições. E nós voltamos para a palavra e vamos encontrar aqui na Bíblia o que ela diz sobre a provação e sobre como nós termos paz, termos tranquilidade no meio da adversidade. Amém? Ora, lá em Lucas 6, 22, 23, Jesus diz assim: bem-aventurados serão vocês quando vos odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Foi Jesus que falou da perseguição, da calúnia.
então muitas vezes alguém chega e fala assim: olha, pastor Edilson, encontrei um irmão ali na esquina, uma pessoa que odeia o senhor e que está falando mal do senhor. Glória a Deus, estou incomodando, aleluia, Jesus é bom, glória. Só que muitas vezes nós ficamos com raiva da pessoa, não é verdade? Mas Jesus, irmãos, falou. Olha, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não é lançada em vão. Amém? Eu tenho certeza que existe um propósito celestial para essa palavra. Então eu quero dizer para você que tem sofrido perseguição, se você é um crente fiel, se você está na presença do Senhor, alegre-se. Se estão dizendo que você fez coisas sem você ter feito, não se justifique, deixa Deus te justificar. Aleluia! Jesus disse: olha, vocês são bem-aventurados, mais que felizes. E às vezes isso acontece dentro de casa. É alguém que diz, que fala. Às vezes um está querendo se firmar, está precisando muito do Senhor, e o outro: olha, mas você está fanático agora, você só quer estar na igreja, você está assim, você não, tudo para você é pecado. Não é verdade? Às vezes é dentro de casa. Não fale nada não. Fique calado, ore. Se alegre em Deus, porque a luz que tem em você está incomodando quem está nas trevas. Essas palavras de Jesus são as mesmas aqui, meus irmãos. Tende motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Ao invés de ficar: ai meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não está me vendo, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, Ele vai nos ensinar aqui o que representa a provação na vida do cristão, amado. Quantos passam provações, lutas? Eu tenho passado várias, mas são muitas. Mas em todas as coisas, eu sou mais do que vencedora por meio de Jesus que me amou. E em todas as coisas eu posso tudo, nele que me fortalece. E em todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Aleluia. Jesus disse lá em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Você entrou aqui nessa noite, recuse-se a sair daqui vazio. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero receber a paz do Senhor. Jesus disse: olha, eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Será que a igreja tem que falar sobre isso, irmãos? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. E sabe, irmãos, a fonte que anima o crente é Bíblia. Bíblia é a palavra de Deus. Porque nela nós encontramos o pensamento de Deus ao nosso respeito. Nós encontramos aquilo que Deus faz. E nós nos fortalecemos nisso. Atos 14:22 foi um momento de tribulação que Paulo passou. E ali, e mais os discípulos, e ali ele diz assim: fortalecendo os discípulos, encorajando a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Interessante, irmãos, que há algumas pregações que eu já ouvi de que o crente ele não passa por provação. Jesus, ele já sofreu, já morreu no meu lugar, para que eu tenha vida, amém? E eu tenho vida em abundância. Jesus, ele foi ferido pelas minhas enfermidades, para que eu seja curada. Mas nós estamos nesse mundo natural,
onde nós devemos exercitar a nossa fé para sermos curados. Isso não significa que um crente não vai adoecer, ou que se ele adoecer, ele está em pecado. Jesus, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Não é assim que a palavra de Deus diz? Mas muitas vezes o crente, ele passa por luta financeira. E algumas pessoas, elas entram em fracasso e derrota porque elas não ouvem ministrações sobre provações, porque Deus prova a fé. Amém? Deus prova a fé. Ele não manda a doença, Ele não vai colocar a doença em ninguém. Porque Jesus veio e morreu para tirar a doença. Não é Ele que vai colocar o problema financeiro. Ele não faz isso. Mas Ele permite, porque Ele é soberano. E quando Ele permite as lutas na vida de um crente, o desejo dele é que aquele crente saia vitorioso, e ele faz tudo para que a pessoa saia vitoriosa, ele já fez. O desejo dele é ver aquela pessoa crescendo em fé. O desejo dele é ver aquele filho, diante da circunstância, permanecer firme em Deus, confiando no poder de Deus. Aleluia! Davi fez isso, irmãos. Ele estava diante de um gigante. Ele estava sendo afrontado pelo gigante. Mas ele permaneceu firme no meio daquela perseguição. Ele se lembrou do que Deus tinha feito através dele, em situações de perigo, com o urso, com o leão, a força que Deus deu. E não lhe faltou força para derrotar aquele gigante. Então, queridos, nós precisamos saber dessas coisas. Eu conheço algumas pessoas que, por andarem num extremo, aqui só fala de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Crente não tem luta. Crente não tem luta. Se tem luta, está em pecado. Se tem luta, e anda nesse extremo. Quando vem algum problema, aquela pessoa começa a brigar com Deus, começa a pecar, declarando que Deus é injusto. Deus é injusto. Deus não está vendo que eu estou fazendo isso? Por que que Deus faz assim? E aí entra a murmuração, entra os queixumes, as lamúrias. Mas se esquece que o Senhor disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas vocês se animem, se fortaleçam na palavra, sejam cheios do Espírito Santo, se alegrem por estarem sendo provados, porque tem vitória para a sua vida. Você vai vencer, assim como eu venci, você vai vencer. Aleluia! Irmãos, se não fosse verdade isso, nós não teríamos o que nós vimos aqui, a igreja perseguida. A igreja perseguida. Então, nesse texto aqui pequeno, de 4 versículos, eu vou compartilhar com os irmãos 3 lições importantes sobre a provação. Então, se você está passando por uma provação, pegue essas lições, pratique esses ensinamentos bíblicos para que você saia vencedor. Para que ao final você possa dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém? Então Ele manda considerar. Ele manda que a pessoa pense naquilo que ela está passando. Ele manda que esse considerar que você enfrente aquilo com alegria, com júbilo. Ah, pastor, é muito difícil. É muito difícil, mas é possível. Será que Deus iria, irmãos, nos falar algo que fosse impossível de fazermos? Aí Ele seria injusto, e Deus é justo, né? Então Ele diz: olha, considerem, pensem que as provações trarão benefícios.
Porque é isso que o texto diz. Amém? Quando ele diz diversas provações, no grego essa palavra é peirasmos, e tem mais de 20 vezes no Novo Testamento, indica qualquer tipo, qualquer espécie de provação ou tribulação. Então, qualquer luta que você está enfrentando, o Senhor manda você considerar, porque vai trazer benefício para a sua vida. Aleluia? Aleluia. Então, a provação, ela deve ser enfrentada com alegria. É a primeira lição que ele nos ensina aqui. Meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Nós podemos pensar assim: Senhor, o Senhor permitiu eu passar por esse caminho, então eu sei que o Senhor tem algo grande lá na frente para a minha vida. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que o Senhor está forjando um caráter firme, um caráter íntegro em minha vida. Amém? E é isso que Ele está ensinando para a igreja. E não quando vem a aprovação, a pessoa se isolar, brigar com Deus, abandonar a fé, deixar Jesus. Não. Ele diz: olha, tenha grande alegria o fato de você passar por grande provação. Então, a felicidade é uma qualidade espiritual de bem-estar da alma. Então, irmão, se a alma está cheia de sentimentos mundanos, de coisas mundanas, ela não vai conseguir desfrutar da paz. Mas se o espírito está cheio da palavra, está cheio da presença de Deus, essa alma vai obedecer ao Espírito e vai desfrutar da paz que o Senhor deu. Ele já nos deu paz. Amém? Nós podemos dormir no barquinho em meio à tempestade, porque no barquinho está Jesus. Glória. Por mais que você não compreenda, tudo coopera para o nosso bem. Glória. Por mais que você não entenda, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém? Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 4. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Aleluia? Então, irmãos, a aprovação não é o sofrimento por estar fazendo coisas erradas, como ele diz aqui. Mas se você sofre como cristão, então se alegre em Deus. Amém? De repente se levantou uma confusão, você não sabe de onde veio. Levanta uma confusão no meio da família, levanta um vento no trabalho, levanta uma fofoca do inferno. Mas tudo isso porque a tua luz está brilhando. A luz do Senhor na sua vida está brilhando, está resplandecendo, está incomodando. Amém? Então nós devemos nos alegrar quando as provações vêm pelo lucro espiritual que nós temos. Glória. Há um lucro, irmãos. Veja o que Paulo disse a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora, aquele que é meia boca, aquele que está em cima do muro, aquele que é o Raimundo, um dia na igreja, um dia no mundo, esse daí não incomoda o inferno. Está entendendo? Não tem muita perseguição não. Mas aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. A pessoa não fez nada, é porque ela é crente, fiel. É porque ela é cheia do Espírito Santo. Segunda lição, a fé provada produz perseverança, produz constância. Amém, irmãos? Ele diz aqui no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Você está sendo provado em fé. A situação está ali. Diante de você, nada, está tudo fechado, mas você se mantém na fé. Vai perseverando. Vai perseverando. Amém, queridos? Então, essa fé provada gera essa perseverança na vida do crente.
Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Vamos colocar respaldo no que nós estamos falando. Ele disse, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos, olha só, olha o que Paulo está dizendo, nós nos gloriamos nas provas. Então, isso significa que nós não podemos ficar reclamando e murmurando. Amém, irmãos? Irmãos, eu aprendi essa lição muito cedo. Eu passei muita luta, já falei aqui para os irmãos, no início da minha conversão foi muita luta. E tinha dia que eu chorava de dor e de raiva, pelas dificuldades, pelas coisas que Satanás fazia para acabar com a minha vida. Deus tem um plano na minha vida. E um plano poderoso, tremendo. E se eu tivesse desistido lá no início, hoje eu não estaria aqui testemunhando, podendo contar das maravilhas do Senhor. E eu aprendi algo. Eu falei, quando vi uma luta, era uma coisa tão tremenda, tão terrível, que eu falava assim, Senhor, eu sei que Tu queres me ensinar algo. Está doendo. Eu estou com muita raiva, mas eu quero te dizer que eu glorifico o Teu nome. Eu levantava minhas mãos chorando e dizia, Senhor, eu glorifico o Teu nome. E essa dor que eu estou sentindo, que o Senhor receba como ações de graças. Muitas coisas eu passei sozinha, eu e Deus, ninguém sabia. Eu e o Senhor. Amém? E Paulo diz aqui, olha, nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Deus está trabalhando na minha e na sua vida, querido. Glorifique a Deus por isso. O diabo quer ver o crente de cabeça baixa, falando do que ele faz. Um dia uma irmã chegou para mim e falou de uma pessoa que nós ajudamos muito, bem no início da semear. Bem no iníciozinho, uma pessoa que precisou muito, nós fizemos campanha, era um casamento que estava destruído e tal, e Jesus veio e abençoou, foi tremendo. Foi tremendo, foi tremendo, foi tremendo. E essa pessoa saiu da igreja, esqueceu de tudo que Jesus fez. E essa irmã que me ama, daqui, encontrou com a pessoa num lugar aí, ela estava me pintando de tudo enquanto é coisa ruim. Falou, e a irmã ficou indignada. Como é que você tem a coragem de fazer isso? Não sei o que. Entrou na minha defesa, porque ela me ama. Mas ela me contou. Quando ela começou a contar, eu falei, está abençoada, está liberada, glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é assim que a Bíblia fala? Agora, se nós não somos amigos do mundo, nós somos inimigos do inimigo. E somos amigos de Deus, amém? Então, glória a Deus, irmãos. Você precisa ser aceito, é por Deus. Deus que sabe do que você faz, quem você é. Está entendendo? A pessoa pode falar, você é, não. Deus sabe quem você é, conhece o teu coração, então pronto, descansa nele. Descansa nele, querido, descansa nele. Abra a sua boca e sorria. Diga, Deus me ama. Deus me ama. E pronto. Tenha que incomodar mesmo. E aí a Bíblia diz que mesmo que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Deus está comigo. Eu vou saltar muralhas. Eu vou enfrentar um batalhão. E Ele é comigo. Aleluia. É por isso que os nossos irmãos perseguidos morrem. Não negam Jesus. Porque é melhor entrar no céu faltando a cabeça, entrar todo esfolado, está entendendo? Do que o corpo todo ser lançado no inferno negando Jesus. Não negue Jesus. Não deixe Jesus. Fique assim com Ele. Cola nele de manhã, de tarde, de noite. Senhor, não te deixo. Faça como Jacó. Eu não te deixo. Aconteça o que acontecer. É marido, é esposa, é pai, é filho, é parente, é chefe, é vizinho, seja quem for. Não vale mais do que Jesus. Glória!
Então, a perseverança vai forjando nosso caráter. Terceira lição, para concluir. A perseverança produz perfeição e integridade. Glória! Diz assim, versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, irmãos, quando você permanece firme, quando você se alegra em estar sendo provado, o que o Senhor faz em nossas vidas, nós nos tornamos a cada dia mais aperfeiçoados nele. Nós nos tornamos mais completos nele. Nada nos falta. Não tememos mal algum, porque sabemos que Ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 66:10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinastes como se afina a prata. Deus prova a fé. Deus prova a fé. O que Deus não faz é tentar o homem. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa cobiça. A carne é que nos coloca em situações de tentação. O mundo e o diabo. Mas Deus não. Agora, que Deus prova a fé do homem, Ele prova. Ele provou a fé de Pedro, quando disse: Pedro, olha, você pode vir. Anda aqui. Anda. Pedro andou, enquanto estava olhando para Jesus e mantendo a sua fé no poder de Deus. Mas quando ele olhou para os problemas, ele afundou. Não é verdade, irmãos? Então, a nossa perseverança produz perfeição e integridade. Pode ser, irmãos, que ninguém aqui, e eu espero em Deus que ninguém, amém? Que em nossa nação nós não venhamos a sofrer perseguições como nossos irmãos estão aí nesses países sofrendo perseguições pelos budistas, pelos muçulmanos e pelos ateus, muitos sofrendo. Mas, quando, se porventura houver alguma perseguição em relação ao que a nossa fé, não vamos negar o Senhor, seja no trabalho, seja na família, não vamos negar o Senhor. Sabemos que em nossa nação existe uma lei já, né, que o ex-presidente Lula, ele assinou um decreto de lei, reconhecendo, o próprio Estado reconhecendo que existe uma perseguição religiosa. Então ele criou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Claro que não foi pensando nos evangélicos, mas nos feiticeiros, nos macumbeiros, porque os evangélicos, quando pregam a palavra, pregam sobre a idolatria. Nós pregamos sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a feitiçaria. Então, porque a gente não vê essa lei sendo aplicada para proteger os evangélicos. Nós não vemos nada disso. Nós vimos aí um deputado eleito pelo voto do povo dentro de um avião e os homossexuais escarnecendo daquele deputado, e não aconteceu nada. Não saiu na rede esgoto, não saiu em jornal, não saiu em nada. Não fizeram nada. E aquele deputado teve que ficar calado diante daquela situação constrangedora que ele passou dentro do avião. Né? Então, existe sim uma perseguição, mas não a ponto de pessoas serem levadas à praça pública e serem queimadas. Né? Mas se a igreja não orar, se a igreja não continuar clamando a Deus para que essas leis não sejam aprovadas, pode acontecer. E aí, irmãos, a nossa fé tem que estar fortalecida em Deus. Nós precisaremos de azeite na nossa botija, amém? Glória a Deus. Então, 3 lições importantes que nós aprendemos aqui nessa noite. Que a provação, ela deve ser enfrentada com alegria. Portanto, sorria, você está sendo provado. Aleluia.
A segunda é que a fé provada gera perseverança. Então você vai cada dia ser mais perseverante em Deus. E terceira é que a perseverança produz maturidade e perfeição. Queridos, as aflições, as provações, elas trazem benefícios para o cristão. Pastora, Deus transforma a maldição em bênção. Amém? Deus transforma, queridos, Deus transforma. Então, alguns desses benefícios eu listei aqui para que você se anime em Deus. Caso você esteja sendo provado, saiba que essas coisas Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não vou passar mais nenhum vídeo para não cansar os irmãos, mas vamos aprender sobre isso. A oferta do DIP deu R$305. É o que nós vamos mandar para lá, ok? Que os irmãos depositaram aqui. Obrigado, Jesus. Multiplica esse dinheiro. A aprovação na vida do crente, ela traz a glória de Deus. Eu quero te dizer que eu e minha família, nós fomos provados. Meu esposo longe, numa viagem de férias com as nossas filhas. Não podia ir, fiquei aqui. Mas o nome do Senhor foi glorificado porque Deus o livrou da morte. E ele teve um atendimento de excelência. E as minhas filhas tiveram perfeita paz. E a direção completa do Espírito Santo para se conduzirem numa situação tão delicada. Onde os médicos dizem, olha, ele está infartando 4 vezes entupidas, tem que abrir agora. Ele está muito mal. Longe, né, da gente aqui, em um lugar diferente, mas o nome de Jesus está sendo glorificado em nossas vidas, por tudo que Deus fez. Então, queridos, as aflições, elas mostram o poder e a fidelidade de Deus. Quando eu cheguei domingo, eu só sabia dizer, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu vi a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus em cada detalhe. Isso vai acontecer, está acontecendo na sua vida, creia nisso. Se alegre, porque a fidelidade de Deus vai se manifestar na sua vida. Nós não deveríamos aprender, queridos, a vontade de Deus pelas provas. Porque Deus revelou a sua perfeita vontade na Bíblia. Só que muitas vezes nós não nos envolvemos com a Bíblia, com o estudo da Bíblia. Nós deixamos a Bíblia de lado, os ensinamentos, não buscamos. Mas as provações, elas nos ensinam a vontade de Deus. Nós precisamos buscar, aprender cada dia a vontade de Deus pela palavra, pela oração, pelo Espírito Santo. Amém? Mas que a provação serve para isso, serve. Tem gente que só vai para o caminho certo quando ele está bem espremidinho ali. Quando está tudo bem, está tudo folgado, aí não quer saber de Deus. Mas quando o negócio está bem apertado, aí Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu vou fazer. Não é verdade? Então, as aflições, elas nos beneficiam no sentido de que nós voltamos para Deus. Nós nos voltamos para o Senhor para buscar ajuda. Não é verdade, irmãos? Quando a gente está na prova, a gente corre para o jejum, para a oração, para a consagração, para a obra de Deus. E nos ajuda. Então vamos ver os benefícios. É um benefício. Amém? Elas nos fazem buscar a Deus em oração. Glória a Deus. E eu espero em Deus e tenho orado para que a nação brasileira não venha a buscar mais Deus em oração depois de uma perseguição. Porque a igreja está sendo convocada para orar e a maioria das igrejas, reunião de oração é um negócio assim impressionante. 2, 3, 5 pessoas. Reuniões outras que não são de oração, lotada. Todo mundo está. Tiago pode dizer isso, tem muito jovem aqui na igreja. Mas para orar aqui no sábado,
Só a graça de Deus. É só a graça. Então, quando a igreja ela se acomoda, vem perseguição. Sabe por que a igreja de Jerusalém foi perseguida? Porque Deus mandou a igreja ir. Jerusalém, Samaria, Judeia, levar a palavra até os confins da terra. Os judeus ali, irmãos, eles não queriam não, eles ficaram ali, só eles. Estava bom demais. Aí veio a perseguição, eles saíram para fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos aprender em relação a isso. Está em perseguição, então vai orar, meu irmão. Está em luta, vai orar, se envolva com a oração, ore pelos outros. Para orar é difícil, não dá. Tem tanto problema para orar, tanta dificuldade, tanta barreira, né? Mas para outras coisas não, a gente faz tudo. Nós fazemos tudo, graças a Deus. Mas precisamos ter esse tempo para a oração. Então, a provação, ela traz esse benefício na vida do crente. A provação, ela nos leva a abandonar o pecado. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado, né? E vem uma grande provação, e ali ela realmente entra num concerto com Deus e abandona o pecado. E a provação também nos ensina o caminho da obediência. Não deveria ser assim. É a mesma situação de conhecer a vontade de Deus pela aprovação, porque o Senhor já revelou na palavra. Nós não precisávamos, irmãos, obedecer só porque estamos passando por luta, mas obedecer porque nós amamos o Senhor. Amém? Nós amamos o Senhor. Então, o nosso desejo, o nosso alimento, o nosso cardápio é fazer a vontade do Pai. Foi isso que Jesus disse. Não é verdade? Mas com a aprovação tem esse benefício muitas vezes na vida do crente. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, por mais que os nossos irmãos perseguidos estejam morrendo por causa do Evangelho, o nome do Senhor continua sendo glorificado. O nome do Senhor continua sendo glorificado e será glorificado na sua vida. Aleluia. Só levante as mãos quem está passando por grandes provações. Sua está levantada já, Eni, há muito tempo. Grandes provações. Você aprendeu nessa noite que deve se alegrar por estar sendo provado na fé, porque sua fé vai crescer. Amém? Nós aprendemos aqui que a nossa fé, que é provada, nos leva a perseverarmos. Amém? E que essa perseverança em nossas vidas vai nos levar à maturidade, à perfeição. Amém, queridos? Então vamos orar. Eu quero que você ore aí no seu lugar.